Olá galera, beleza? Tranquilo? A gente vai para mais uma aula aqui sobre educação infantil, em que a gente vai falar sobre esse processo de aquisição da escrita pela criança na educação infantil com base em algumas orientações do Lev Vygotsky. Aí se você estiver de repente perguntando, mas professor, quem é Vygotsky? Essa pergunta para essa altura do campeonato, gente, ela não é muito pertinente, tá? Mas eu sei que todos vocês conhecem o Vygotsky, ele está em tudo quanto é bibliografia, ele está nos mais variados comentários sobre educação, etc. E nós vamos ver então, do ponto de vista da aquisição da escrita, quais são as contribuições do Vygotsky. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que analisar, que é muito importante para nós entendermos essas contribuições, é pensar como que eu exerço esse processo educacional na educação infantil e no ensino fundamental. Mais importante do que isso, nós, na verdade, na educação contemporânea, nas práticas modernas de educação e de alfabetização, o que nós queremos é eliminar essa sistematização do ensino, principalmente na educação infantil, que é, vamos dizer assim, ela é adiantada, já é emprestada do ensino fundamental. Tá? Então, o que nós temos que ver é o seguinte, tradicionalmente, né? As práticas educativas do ensino fundamental contaminam a educação infantil. E por que que as práticas do ensino fundamental contaminam a educação infantil? E primeiro, o que quer dizer isso? As práticas do ensino fundamental, por se tratar de crianças com mais de 6 anos, a partir de 6 anos e antes, até de crianças de 7 anos, né, em diante, o que nós vamos perceber é o seguinte, que naturalmente o ensino fundamental, vou colocar aqui, ó, ensino fundamental, ele nos traz práticas sistematizadas. Práticas sistematizadas de ensino. Ok? E essas práticas sistematizadas, no que diz respeito à escrita, elas normalmente são práticas de memorização e de repetição. Ok, o próprio professor Arthur Moraes, professor pernambucano, que é bem influente nesse nosso edital, ele vai dizer o seguinte, como que uma criança aprende a ler e escrever? De forma sistematizada, de forma planejada e sistematizada. O professor precisa dar realmente atividades as mais variadas para que a criança compreenda a leitura e a escrita e aprenda a ler e escrever e seja alfabetizado. Mas vejam o seguinte, nós temos que compreender que a criança, principalmente a criança dessa aula que nós estamos falando, de 3 a 6 anos, há necessidade dela desenvolver primeiro um determinado estágio de desenvolvimento cognitivo, para que depois a aprendizagem da escrita, que é o nosso foco, se torne uma aprendizagem mais natural, mesmo que as atividades sejam sistematizadas. Então, eu acho que é isso que a gente precisa compreender agora. Que você poderia me perguntar, mas Vinícius, qual é o sentido de se aplicar essas atividades sistematizadas do ensino fundamental na educação infantil? É uma coisa chamada de aceleração da aprendizagem. Muitos pais, inclusive, aceleração da aprendizagem. Muitos pais, inclusive, pessoal, aprendizagem.
acham o quê? Que a escola boa é aquela que acelera a aprendizagem da criança. Já ensina a criança a ler e escrever rapidamente. Então a gente está diante de um processo de ensino precoce, né? Aliás, um processo de aprendizagem precoce. Bem, isso na verdade não tem muito sentido, porque aprender mais cedo não quer dizer, não garante a aprendizagem e muito menos o desenvolvimento da criança, tá? Então, vamos repensar aqui. Eu disse o seguinte, que tradicionalmente as práticas educativas do ensino fundamental contaminam a educação infantil. Como? Vou ensinar a escrita na educação infantil, iniciar o processo de apresentação da escrita para a criança, e aí isso já se faz de forma sistematizada, a partir de processos de memorização e repetição, principalmente de letras e sílabas. Nós precisamos mudar essa realidade, tá? Então vejam o seguinte, que as práticas do ensino fundamental precisam ser contaminadas pelas práticas da educação infantil. Vinícius, não entendi. É simples. Em vez de... Obviamente que nós não estamos falando do ensino fundamental, a gente está falando de crianças de 3 a 6 anos. Mas a questão é a seguinte, em vez de os professores, os educadores da educação infantil ficarem valorizando demasiadamente os sistemas do ensino fundamental para serem aplicados na aceleração da aprendizagem das crianças de 3 a 6 anos, da pré-escola, no caso, né, do caso saindo da creche indo para a pré-escola no Brasil, 4 e 5 anos. O que é importante? O importante é que as práticas da educação infantil é que sejam que contaminem o ensino fundamental. Aí você me pergunta, mas quais são as práticas da educação infantil? São justamente aquelas relacionadas ao desenho, ao faz de conta, à dança, à modelagem, à própria fala da criança quando livre, né? Própria fala, etc. Essas práticas são práticas típicas e fundamentais que servem de base para o desenvolvimento da criança já na pré-escola. É importante que essas práticas continuem a existir no ensino fundamental. O que eu estou querendo dizer aqui nesse momento, nessa introdução, é o seguinte, que se eu estou falando de processo de aquisição da escrita na educação infantil, eu tenho sim que valorizar muito mais as práticas que são condizentes com a educação infantil do que aquelas que vêm do ensino fundamental. Por um motivo muito simples também. Se é criança de 4 e 5 anos, está na pré-escola e não está no ensino fundamental, não tem por que acelerar a aprendizagem com base em sistematizações, em práticas pedagógicas do ensino fundamental. Até porque a criança tem que se desenvolver de acordo com o seu estágio de desenvolvimento. E é o que o Vygotsky já contribuía, já nos ensinava desde mais ou menos os anos 20, né, 1920, Vygotsky já tinha esse pensamento. Então, essas práticas aqui, desenho, faz de conta, dança, modelagem, a própria fala, etc., elas servem de base para o desenvolvimento da escrita, servem de base para a aquisição e o desenvolvimento da escrita. Elas servem de base para a aquisição e o desenvolvimento
da escrita. Eu não estou falando que há uma prioridade ou que é objetivo da pré-escola ensinar a criança a escrever. Não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte, que no processo de desenvolvimento da criança de um estágio para outro, sendo que esse outro estágio eu considero como sendo o estágio superior, no qual a criança aprende a escrever, para ela chegar nesse estágio superior, ela tem que passar por isso aqui. É isso que nós estamos falando. Ah, mas quando que ela vai chegar no estágio superior? Sei lá, ela vai chegar lá no ensino fundamental. Cada criança tem seu ritmo também. Cada criança tem seu ritmo. Umas são mais rápidas, outras demoram mais. A questão é a seguinte: é fundamental que ela passe por isso aqui antes. Tá bom? E por que ela deve passar por isso aqui? Por uma questão muito simples, gente. O dia a dia da criança, a aprendizagem dela é sempre decorrente de um ato mediado. Aquilo que a criança faz e aprende ou é mediado pelo professor na escola ou então pelas próprias crianças, pelos seus próprios colegas de escola, de unidade educacional, entendeu? Então, sendo que a criança, ela se desenvolve em contato com outras pessoas, sendo mediada em relações mediadas por outras pessoas, pelo professor, por outras crianças ou até mesmo por outros objetos, para que a criança vá evoluindo os seus estágios de conhecimento, e no caso nós depois também, adolescentes e adultos, é preciso que nós estejamos diante de experiências. Quanto mais experiências, mais a capacidade de desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Vygotsky, enquanto sócio interacionista, que nós já estudamos isso, o Vygotsky, enquanto um sócio interacionista, ele defende a ideia de que as interações sociais são muito importantes para o desenvolvimento da pessoa. Eu não me desenvolvo apenas biologicamente. Eu preciso me desenvolver socialmente. Quanto mais experiências, mais aprendizagem. O que traz isso aqui? Experiências. Isso aqui traz relações sociais, interacionismo, capacidade de desenvolvimento. Entenderam? Vamos continuar e em alguns momentos eu vou falar alguns trechos reproduzindo Vygotsky. E você, obviamente, pode parar no vídeo e anotar, que é muito importante. Nesse primeiro trecho, a gente tira do Vygotsky o seguinte. Vygotsky, já na década de 20, vai nos alertar da seguinte forma: ensinamos as crianças a traçar letras. Ensinamos as crianças a traçar letras e a formar palavras com elas. Vírgula. Mas não as ensinamos a linguagem escrita. O Vygotsky está nos dizendo o seguinte. Ele está falando assim, ó. Vou colocar aqui, Vygotsky. Aquilo que nós já sabemos. Se eu não tivesse agora falando isso para você nessa aula, você já saberia, pelas outras aulas que nós vimos. Ele está falando o seguinte, ó, traçar letras, unir essas letras, é diferente de compreender a linguagem escrita. É diferente da compreensão da linguagem escrita. Por quê? Porque no caso da linguagem escrita, eu estou não apenas diante de símbolos, eu estou diante também do sentido. Aqui eu encontro sentido. Aliás, o grande objetivo da alfabetização é esse: capacitar a criança para que ela seja capaz, né, competente para encontrar sentido naquilo que ela lê, naquilo que ela ouve, inclusive na fala que ela reproduz. Ou na fala que ela cria. Não é? Então, o que vai acontecer? O que acontece é o seguinte. Como Vygotsky nos alerta para isso,
nós acabamos percebendo que na nossa educação atual existe muito dessa crítica do Vygotsky. Hoje, muitos educadores acabam se preocupando mais em reproduzir sistemas muito simples e repetitivos de escrita para criança, de memorização, para que ela decore, por exemplo, as sílabas, os sons das palavras e tudo mais, e estacione nesse ritmo de aprendizagem. Bem, a escrita, ela vai além disso, porque a escrita ela tem uma função comunicativa importante. Então eu preciso compreender o uso da escrita, o uso racional da escrita. Eu preciso compreender o uso social da escrita e não simplesmente a codificação. Não basta codificar e decodificar. É preciso compreender o uso racional, o uso funcional, o uso social da escrita. É isso que nós queremos desenvolver nas crianças. E o Vygotsky vai além, vai dizer o seguinte. Aí você pode continuar anotando. Dominar a escrita significa dominar um sistema simbólico. Não, dominar a escrita significa dominar um sistema simbólico extremamente complexo que cria sinapses. Para quem não conhece a palavra, que cria sinapses, pulsos neurais. Sinapses, pulsos neurais. Tá? Que cria sinapses essenciais para outras formas elaboradas do pensamento. Então, dominar a escrita significa dominar um sistema simbólico extremamente complexo, que cria sinapses essenciais para outras formas elaboradas do pensamento. O nosso corpo, quando eu, por exemplo, abro ou fecho a mão, eu fiz isso porque eu estou enviando mensagem do cérebro. Essas mensagens, elas circulam pela minha rede neural. E os neurônios em circulação fazem um processo sináptico, tá? Então, vamos dizer assim, essa circulação neural que eu tenho no corpo, a partir dos nervos, elas e dos neurônios, são sinapses, tá? São pulsos neurais. E esses pulsos neurais, eles agem de acordo com as mensagens que eu crio no cérebro. Inteligência é a capacidade de elaborar os mais variados pulsos neurais. Então, as pessoas, por exemplo, que têm muito conhecimento e que têm criatividade, dentre outros conhecimentos, o que essa pessoa tem, na verdade, capacidade de fazer? Ela tem a capacidade de estimular as mais variadas pulsações sinápticas no corpo, as mais variadas combinações neurais. Tá? Então, isso é inteligência. Bem, o que nós vamos ver diante disso? Nós vamos perceber, de acordo com essa fala do Vygotsky, que a escrita é então um sistema complexo. Ele chamou de um sistema simbólico complexo. A partir dela, eu consigo compreender e aprender outras coisas. A questão é, se a escrita ela é um sistema de signos, como a criança faz para se apropriar desse esquema de signos? Entenderam? Como a criança faz para se apropriar desse sistema de signos? Bem, vou colocar aqui escrita. Sistema de signos. A criança, gente, num primeiro momento, ela se comunica a partir dos gestos. Ok? A criança se comunica a partir dos gestos. É o que muitos chamam de escrita no ar.
que a criança está fazendo? Está se comunicando. É como se ela estivesse escrevendo já, porque ela está dando sentido, ela está tentando dar sentido à sua comunicação a partir dos gestos. Nós adultos atribuímos um significado àqueles gestos, quer mamar, quer colo, quer sei lá o que ela quer fazer, quer engatinhar, quer pegar alguma coisa. Nós atribuímos sentido. A questão é, a criança evolui dos gestos para os signos, para a capacidade de compreender e de se comunicar a partir de símbolos. Então ela vai evoluir para um sistema, ela evolui de um sistema de gestos para um sistema de signos. Nesse caminho de evolução dos gestos para os signos, entenda-se aqui de forma bem simples, capacidade de escrever, alfabetização escrita, por exemplo. Então, alfabetização, letramento, alfabetização, e letramento, ou seja, aquisição da escrita, que é o nosso foco ali. Para evoluir de um sistema para o outro, a criança se apropriou e utilizou, pelo menos, duas coisas que são fundamentais, principalmente para essa aula. Dois elementos: o desenho e o faz de conta. Ou seja, pode ter outros, Vinícius? Sim, mas é que esses dois são muito valorizados. Desenho e faz de conta é a capacidade de representar situações a partir do desenho e do faz de conta. Então, são aqui elementos de representação da realidade que auxiliam na comunicação da criança, que faz com que a realidade tenha mais sentido para a criança. Isso quer dizer que, para a criança desenvolver o seu sistema de signos, desenvolver, por exemplo, adquirir de forma correta a escrita, ela passou por isso aqui. E quando eu falo desenho e faz de conta, eu estou falando, por exemplo, de experiências. Ela adquire isso aqui com experiências, com atividades lúdicas. Dentre outras palavras, eu vou repetir uma coisa que eu já falei. A escrita, a aquisição da escrita, tem como base o desenvolvimento da capacidade da criança desenhar e representar situações, no caso de representar situações a partir do desenho e do faz de conta. No entanto, eu preciso valorizar isso. Se a minha criança, por exemplo, se a criança que eu tenho lá na escola, na pré-escola, ela fica ali fazendo atividades sistematizadas o tempo todo, não brinca, não desenha, não pinta, não colore, não dialoga, não faz nada diferente, então quer dizer que eu estou fazendo o quê? Eu estou tentando partir disso aqui para isso aqui a partir de atividades sistematizadas e não a partir das experiências que são necessárias para a criança naquele momento. Por que necessárias? Muito simples. A criança é muito seletiva. Então, ela se interessa por coisas que são compatíveis com o desenvolvimento dela. Logo, do que a criança precisa, em outras palavras, para se desenvolver melhor, para evoluir para um estágio superior, quando ela tem de 3 a 6 anos? Gente, a criança precisa brincar. Essa é a questão. Ela precisa brincar, ela precisa correr, ela precisa se expressar, ela precisa experimentar, manusear, manipular objetos. E ela precisa, obviamente, estar diante de atividades que incluam desenho e faz de conta, atividades que dão a ela a capacidade de representar situações. O Vygotsky está querendo dizer isso, né? Que a partir dessas atividades aqui, a criança depois vai adquirir melhor a aquisição, vai desenvolver melhor a aquisição da escrita, a capacidade de adquirir a escrita.
Mas se eu tirar isso aqui e simplesmente der atividades sistematizadas, aí eu vou ter um problema. Por quê? Porque a sistematização excessiva, vou colocar aqui, ó, sistematização. Ou seja, já começar a trabalhar com aquela ideia de sílabas e papapá, aquele processo de alfabetização de letramento tradicional, né? Essa sistematização, se ela for excessiva, ela torna, por exemplo, para a criança, ela traz para a criança um maior esforço para compreender aquela determinada tarefa, ela aumenta a possibilidade de fracasso da criança. E a atividade excessivamente sistematizada, ela também se torna chata. Então ela gera desinteresse na criança. Eu falei para vocês, a criança ela é seletiva. Então, dos 3 aos 6 anos, se ela precisa brincar, não adianta eu ficar sistematizando atividades. Eu preciso trabalhar no lúdico. E depois, quando chegar o momento da alfabetização a partir da sistematização, que é no ensino fundamental, ela aí sim, não quer dizer que ela aprende a escrever naturalmente. Porque como o professor Arthur Moraes diz, eu preciso de um trabalho sistemático. Mas eu preciso de um trabalho sistemático que traga sentido daquela atividade para a criança. Lá no ensino fundamental, vamos trabalhar com a alfabetização de uma forma sistemática, mas a base que a criança traz para aprender melhor é justamente o desenvolvimento que ela teve em torno do lúdico na pré-escola. Tá? O Vygotsky diz assim, ó. Deixa eu encontrar aqui. A aquisição da escrita pela criança é um processo do desenvolvimento das funções superiores do comportamento infantil. Vou ler de novo para você anotar. A aquisição da escrita pela criança é um processo do desenvolvimento das funções superiores do comportamento infantil. Então, é como se ele dissesse em outras palavras. Deixa a criança brincar, se desenvolver em torno das suas necessidades momentâneas, em torno daquilo que é necessário para ela naquele determinado estágio de desenvolvimento, que depois ela vai evoluir para um estágio superior e ela vai aprender a escrever naturalmente. Ela vai ter mais capacidade para então se deparar com esse sistema com esse sistema de ensino, com essa sistematização do ensino. Tá? Então é justamente essa ideia que se dá aqui. Agora, a escrita desde sempre para a criança, ela tem que ter um sentido. Então, desde cedo, o sentido da escrita para a criança é o quê? A escrita deve ser compreendido como um instrumento cultural. Instrumento cultural por quê? Porque a partir dela nós nos comunicamos, nós nos expressamos, nós expressamos sentimentos, emoções, uma série de informações, não é? Dentro dessa ideia de escrita enquanto instrumento cultural, aos poucos a criança vai se aproximando da importância da escrita e compreendendo a escrita, aquilo que a gente fala, né? Quando eu leio um livro para a criança, ela não sabe ler e escrever, mas ela já tem uma noção de que aquelas letrinhas que eu estou lendo, ela tem algum sentido na comunicação que eu estou passando. Essa relação, por mais simples que seja, já é muito importante que a criança tenha. Então, ler, por exemplo, um livro é uma atividade muito mais lúdica do que sistemática. É uma atividade muito mais, no caso, na pré-escola, né? Ou lidando com crianças de 3 a 6 anos.
é uma atividade que tem que levar muito mais a criança a observar a escrita enquanto instrumento cultural do que simplesmente saber aprender desde já ler e escrever. Porque nós não queremos acelerar a aprendizagem da criança. Nós queremos que ela seja criança, o quanto mais criança no momento correto, brinque, tenha, represente sua comunicação a partir do desenho, do faz de conta, para que aos poucos ela vá evoluindo daquilo que é mais primitivo nela, os gestos, para aquilo que é mais racional, que são os signos. Mas eu tenho que respeitar o processo de evolução da criança. O Vygotsky vai além, vai dizer o seguinte: a escrita precisa fazer-se uma necessidade natural da criança numa sociedade que lê e que escreve. Olha que frase interessante. A escrita precisa fazer-se uma necessidade natural na criança, numa sociedade que lê e que escreve. O professor realizou tantas atividades com a criança, ela representou a sua comunicação a partir tantas vezes em processos de comunicação com os adultos, ela representou a sua fala, ela tentou dar sentido àquilo que ela queria para a sua expressão a partir do desenho, do faz de conta, dentre outras formas de comunicação e de expressão, que chega um momento que a criança percebe que ela está numa sociedade em que ler e escrever é fundamental e que aquilo, além de fazer sentido para ela, passa a ser uma necessidade natural. Então, a partir de agora, a criança ela está mais diante do objetivo. O objetivo de aprender a ler e escrever está mais claro para a criança. E quando o objetivo se esclarece para a criança, a capacidade de aprender a ler e escrever aumenta nela também. Porque ela dá mais valor àquilo. Trata-se de uma necessidade natural. Eu não estou dizendo que a criança aprende a ler e escrever naturalmente. Ela aprende a partir de um processo de sistematização do ensino da escrita e da leitura. Eu tenho que ter atividades, eu tenho que dar atividades para ela. O professor tem que ajudar ela a escrever e a ler. Só que se ela já passou por estágios anteriores de experimentação da leitura e da escrita, não de forma sistemática, quando chegar à fase de sistematização, essa criança vai estar mais preparada para receber essas orientações, para evoluir nesse sentido, ou seja, para passar para um estágio superior do desenvolvimento. Um estágio em que ela já tem um conhecimento mais elaborado, por exemplo, sobre a escrita. E ela está aprendendo, então, a escrever. Ela está sendo alfabetizada de fato. Bem, o Vygotsky nos apresenta algumas diretrizes. Ele aponta algumas diretrizes. Diretrizes que são importantes para esse processo de aquisição da escrita na educação infantil. Então, vejam que eu tenho que entender o tema. Quando eu falei processo de aquisição da escrita na educação infantil, eu não estou dizendo que a criança deve aprender a ler e escrever, principalmente escrever na educação infantil. Não. Estou dizendo qual é o caminho que ela deve seguir para que essa aprendizagem seja uma aprendizagem relevante e que ocorra no momento correto para a criança. Então, as diretrizes são as seguintes, tem no material de apoio, só vou ler para esclarecermos e concluirmos. Ele aponta o seguinte, que o ensino da escrita se apresente de modo que a criança sinta a necessidade dela. Então eu vou aos poucos apresentando a escrita para a criança. Ela também vai escrevendo, né? Dentro, por exemplo, de uma fase pré-silábica. Ela vai escrevendo também. Mas o que acontece é que o Vygotsky diz que o ensino da escrita ele deve se apresentar de modo que a criança sinta a necessidade dela. Eu tenho necessidade da escrita. Que a escrita seja apresentada não como um ato motor, mas como uma atividade cultural complexa. Escrever não é simplesmente pegar aqui, escrever o nome. João. Não é isso. Representando o que seria a escrita de uma criança. Pronto, me apropriei disso aqui. O J é meu.
essa letra é minha, do meu nome. Isso é um sentido interessante que a criança tem. Agora, escrever não se limita a isso. Simplesmente unir letras e sons. Ele é muito mais complexo porque existe muito sentido por trás dela. E uma coisa interessante, a escrita ela é um signo muito valorizado porque nós praticamos dentro da nossa língua. Porque se não praticássemos também, ela seria substituída por outras formas de comunicação. Então, é importante que se perceba tudo que representa aos poucos a escrita nesse mundo que nós vivemos. Que a necessidade de aprender a escrever seja natural, da mesma forma como a necessidade de falar. Então veja, da mesma forma que a criança sabe que ela tem que aprender a falar para ela interagir, e inclusive para ela ter aquilo que ela quer, ela também naturalmente aprende que ela precisa saber escrever para se comunicar e também alcançar aquilo que ela quer a partir da escrita. Depois, que é preciso ensinar a criança a linguagem escrita e não as letras. Então, uma outra diretriz. Então, é preciso ensinar a criança a linguagem escrita e não as letras. A linguagem escrita que é muito mais complexa do que simplesmente as letras a serem reconhecidas e decodificadas. Então, acho que essa aula, se você conhece o Vygotsky e sabe dessa sua teoria, por exemplo, sócio-interacionista, você já percebe que, obviamente, a criança vai aprender a escrever, ela vai alcançar esse estágio mais elaborado do conhecimento, que é a escrita, só se ela tiver experiências que ativem o seu desenvolvimento e que propiciem ela a capacidade de atingir esse estágio superior. Porque se eu não der as experiências, se eu não der formas preliminares de representação mais significativas e condizentes com o seu nível de desenvolvimento, então eu vou levar a criança a um processo de frustração. Uma sistematização excessiva antes da hora aumenta demais o esforço da criança para compreender aquilo, aumenta demais a possibilidade do fracasso e gera desinteresse da criança, ou seja, gera uma não aprendizagem. Se eu quero crianças bem alfabetizadas, eu preciso respeitar o estágio de desenvolvimento dela com base nisso que nós vimos. Beleza? Acho que ficou bem tranquilo. Eu fico à disposição para as dúvidas. Eu, muito orelhudo, esqueci meu óculos, por isso que às vezes está me dando um pouco de dificuldade. Nem percebi que eu estava sem óculos, mas deixa, não vou parar a aula por isso. E é isso aí, gente. Vamos lá, vamos partir para a próxima. Até mais.